cremos, meu Pai, que o Senhor faz acontecer, porque o Senhor é Deus de milagres. O Senhor é Deus de salvação, o Senhor é Deus de cura, o Senhor é Deus de libertação, o Senhor faz acontecer. Meu Pai, que não seja só apenas um bilhete, uma escrita, mas que o Senhor possa enxergar a fé de cada um, meu Pai. E eu tenho certeza que o Senhor irá responder conforme a Tua vontade, cada pedido, Jesus, porque nós acreditamos no poder das Tuas mãos, nós acreditamos no Teu poder, meu Pai, e nós dependemos do Senhor para tudo, Deus. Então ouve cada pedido, cada oração, cada súplica, meu Pai, cada grito, meu Pai, de vontade de vencer, Deus, porque só o Senhor sabe quem escreveu todos esses pedidos aqui, meu Pai. Se tiver pessoas aqui atribuladas, Senhor Jesus, acalma em nome de Jesus. Se tiver pessoas aqui, meu Pai, já desesperadas, a ponto de desistir de tudo, joga por terra, meu Pai, em nome de Jesus, toda negatividade, tudo aquilo que não pertence ao céu, mas que elas possam acreditar que o Senhor vem trazer a solução do céu para nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, agora vamos orar, né? É Coreia do Norte, né? É Coreia do Norte, né? É Coreia do Norte, Israel e o Brasil. Vamos orar para o Brasil, para Deus abençoar. Deus, nós rogamos agora pelo nosso país, Jesus. O nosso país é tão rico, é tão farto, meu Pai, mas tão mal administrado. Se fosse para ter uma boa administração, esse país seria um país de excelência, seria um país modelo, um país de referência, Senhor Jesus, mas é tão, meu Pai, mas é tão desperdiçado o nosso país, um país de pessoas bonitas, pessoas felizes, pessoas alegres, meu Pai, com culturas maravilhosas, culturas de boas histórias, mas tão desvalorizada por nós mesmos, Jesus. Senhor Deus, nós clamamos a Ti. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que todos os brasileiros possam entender isso, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Enquanto colocar o homem na tua frente, Jesus, não tem como o Senhor fazer, mas que todos possam reconhecer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Deus dessa nação. Senhor Jesus, abençoe a cada trabalhador, meu Pai, abençoa cada pagamento, Jesus, abençoa os brasileiros, meu Pai, que são pessoas trabalhadoras, meu Pai, pessoas que batalham, que lutam, que trabalham muito, Jesus, e às vezes recebe pouco, Jesus. Mas o Senhor é o dono das finanças desse mundo. O Senhor não perdeu o controle de nada. É o Senhor quem permite sistemas. É o Senhor que permite tudo, meu Pai. Mas o Senhor pode fazer grandes coisas se o povo despertar no Senhor. Desperta esse Brasil, Jesus. Aviva esse país para a Tua glória. Que os brasileiros, meu Pai, possam te enxergar como o único Senhor e reverenciar o Senhor nessa política, nesse país, meu Pai. Nós já sabemos, Jesus, que Jesus voltará. Então as coisas têm que cumprir, que está na palavra. Mas mesmo assim, se todos nós colocar o coração prostrado diante do Senhor, nós vamos ter uma nação melhor. Vai ter uma nação com mais boas notícias. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoe cada um dos brasileiros. Abençoe todos nós. Abençoa todas as pessoas, meu Pai, que estão neste momento desesperados, meu Pai, às vezes até falando contra do próprio país. Não, Jesus, o problema não é o país, é quem acreditamos. Que nós possamos acreditar só no Senhor, que quando nós acreditamos no Senhor e o Senhor começa a abrir o céu, onde nós estivermos, está bem, está bom. Que todos nós, meu Pai, possamos abrir os nossos olhos para o Senhor. Que esse país seja restaurado pelo Senhor. Jesus, são muitos evangelhos, mas às vezes não conhece Jesus realmente. Mas que todos, meu Pai, possam reverenciar o Senhor, conhecer o Senhor verdadeiramente. Abençoa a nossa nação, abençoa esse país, meu Pai. Esse país tão rico, tão bonito, meu Pai. Um país tão alegre, um país tão divertido, Jesus.
mas um país às vezes desapercebido. Mas Deus, em nome de Jesus, desperta-nos, desperta essa nação, desperta este país, desperta, meu Pai, que eles possam ter contato com o céu verdadeiramente, e que o Senhor venha achar no Brasil aquilo que o Senhor procura, os fiéis, os verdadeiros adoradores, que encontre em nós, meu Pai. Sara a nossa nação, em nome de Jesus. Também oramos para Israel, Jesus. Só o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe por que está daquele jeito, porque o Senhor permite aquelas coisas. Não que o Senhor perdeu o controle, não que o Senhor não esteja, mas o Senhor quer que aquele povo aprenda de alguma forma, que eles também possam se prostrar diante do Senhor, reconhecer que só o Senhor é Deus, que não há outro Deus. Deus, do jeito que as coisas estão indo, Jesus, parece que está indo de mal a pior, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa cada mãe, cada pai daquele lugar, Jesus, principalmente aquelas mães que sofrem, que sofreram a perda dos seus filhos ali. Senhor Jesus, abençoa essa nação, Israel. Senhor Jesus, traga a paz em Israel, em nome de Jesus. Deus, Coreia do Norte, Jesus, país difícil, um país, Senhor Jesus, que às vezes é até impossível falar o teu nome, mas Senhor, o Senhor é o Deus de todas as nações. O Senhor envia seus missionários até essas nações, meu Pai, que estão proibindo o teu nome, que possam entrar, e o Senhor resgatar várias almas, principalmente aqueles, meu Pai, que desfaz do teu nome. Esses têm que reconhecer o Senhor, como o Senhor fez Nabucodonosor reconhecer quem era o Senhor. Ele teve que dizer: viva o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele teve que reconhecer que o Senhor é Deus. Deus, que eles possam também reconhecer o Senhor, que lá estejam, meu Pai, que estejam lá um Sadraque, um Mesaque, um Abednego, que eles possam, meu Pai, obedecer o Senhor, e através dessa obediência, aqueles reis, aquelas pessoas, meu Pai, que são contra o Senhor, começar a enxergar o Senhor através dessas pessoas. Meu Pai, aqui é uma humilde oração, mas com plena convicção de sinceridade que eu faço para o Senhor. Abençoa esta nação em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, o Japão. Abençoa, Senhor Jesus, a Noruega. Abençoa a Itália. Abençoa a Argentina, Senhor Jesus. Abençoa os Estados Unidos. Abençoa esta nação em nome de Jesus. Que essa nação possa só reverenciar o Senhor como o único Deus de todos. Amém. Glória a Deus. Oramos por vaso, oramos pelas nações, né? Glória a Deus. Então agora vamos para o momento da palavra, né? Hoje é ceia também, né? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, eu vim falar hoje sobre deixa eu falar, o discernimento de algumas coisas. Você tem que ficar muito atento, muito esperto para essas coisas. Discernimento. O que é o discernimento? É a capacidade de avaliar, julgar, distinguir com clareza e sensatez uma coisa de outra. Aí eu coloquei alguns itens aqui que nós podemos ter esse discernimento e não confundir coisas, porque às vezes o que faz a gente confundir coisas é por falta de discernimento, né? Por exemplo, a simplicidade é uma coisa, humildade é outra, a ansiedade é uma coisa, a fé é outra, a voz de Deus é uma, a voz humana é outra, e a voz diabólica também é outra. Então, a fala mansa não quer dizer muitas vezes que somos calmos, por ter a voz mansa. E autoritarismo não quer dizer unção. Tem pessoas que pregam gritando, já viu aquelas pessoas que
falam gritando, aquilo é uma autoridade que a pessoa tem, é o jeito da pessoa, a autoridade, mas às vezes não é unção. Às vezes não é nem o Espírito Santo, às vezes é o jeito da pessoa. Então, essas pequenas coisas assim nos atrapalham, porque a gente tem que ter discernimento, discernimento, né, de tudo. Porque nós sofremos o quê? Os ataques psicológicos, os ataques sentimentais e emocionais. Então vamos falar um pouquinho de cada, né? Para a gente chegar. Então, se o discernimento é a capacidade de avaliar e julgar, distinguir clareza e sensatez, uma coisa de outra, nós só podemos fazer isto através do Espírito Santo. A gente só tem esse poder de discernir as coisas se tivermos o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 2,14, diz assim, ó: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não são capazes de entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. Então, uma pessoa que ela não tem o Espírito Santo, ela nunca vai enxergar uma clareza. Ela nunca vai enxergar uma clareza das coisas, né? Sempre vai achar do jeito dela, do jeito da carne. Mas quem anda no Espírito, Deus ajuda a gente a discernir as coisas. Então é muito importante, porque a minha mente, às vezes, ela pensa em muitas coisas, várias coisas. Minha mente, às vezes, pensa tantas coisas, que aí depois eu paro e falo assim, meu Deus, tudo que eu pensei, eu tenho que ter um discernimento. E muitas das coisas que eu penso, quando eu vou buscar no Espírito, era a voz de Satanás purinho na mente. E eu achando que é eu que pensando. Que o diabo, ele vem também na mente. Então a gente tem que ter esse discernimento. Se é nós mesmos que estamos pensando, naquele momento de raiva, no momento de chateação, tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente pensa demais, e a gente acha que é a gente. Mas quando a gente vai dobrar o joelho e falar, Deus, me ajuda, o próprio Espírito Santo revela que aquilo que você pensou não veio de você, veio lá do inimigo. Então, as nossas mentes, ela tem que estar bem. Pensou as coisas, pode pensar, mas depois pede para Deus, por que aqueles pensamentos? Às vezes nós mesmos, sem a ajuda do Espírito, vamos dizer assim, sem o Espírito Santo, a gente sabe o que a gente pode pensar e o que não pode. Isso já é a natureza, a gente já sabe o que pode pensar o que não pode. Mas estou falando assim, quando a gente começa a pensar demais em vários sentidos da vida, vamos tomar cuidado com o nosso psicológico, porque os ataques vêm também do lado psicológico. E também tem que ver, ó, lado psicológico, lado sentimental e emocional. Como eu disse aqui na vigília, nem tudo é diabo. Tem coisas que somos nós, eu pensando. Aí eu abri uma brecha desse pensamento. O inimigo, ele fica nos vendo 24 horas, então ele joga seta, porque ele tenta adivinhar até o que a gente está pensando, para poder fazer com aquilo que a gente está pensando virar uma realidade. Então, o lado sentimental é um peso constante. O lado sentimental está pesado, então tem que deixar alguma coisa na cruz para ficar leve. Então, o sentimento, ele traz o quê? Um peso constante. E o lado emocional traz o quê? A fragilidade. Ultimamente, as pessoas estão andando muito frágeis, muito mesmo, muito fragilizada, está muito chateada com as coisas. A gente acorda na chateação do dia a dia. Por quê? Isso é emoção, é do emocional. Então, nós temos que trabalhar essas coisas, porque se a gente for no postinho, algum médico, ele só vai receitar o que está aqui, ó, é carne, é daqui. Se ele vê que você está precisando está muito estressado, ele vai pedir para você ir procurar um spa, ele vai pedir para você viajar, contato com a natureza, que nele já fala, contato com a natureza, tira 3 horas para você ver um filme, coloca as pernas para cima, tenta se erguer.
eles vão falar o quê? Da parte física, da parte que vai te ajudar fisicamente. Mas a gente esquece das coisas espirituais. Às vezes nós pensamos tantas coisas, por exemplo, às vezes a gente pensa assim, eu vou desistir, eu vou parar, não dá, tá tudo ruim, meu Deus, o que eu preciso? Aí você começa a falar assim, eu vou procurar um psicólogo, eu vou procurar alguém para me ajudar, mas às vezes a única coisa que você precisa é só orar. Às vezes era só uma oração naquela madrugada que você acordou, que você perdeu o sono, às vezes é naquele momento que você precisa só orar. Às vezes a gente está com um problema emocional, sentimental, a gente está muito sensível, muito fragilizado, aí a gente começa a procurar coisas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu estou muito sensível, eu estou precisando de ir para o shopping, eu preciso dar uma esparecida, mas às vezes não, às vezes é só um joelho dobrado por 5 minutos. Tem coisas que é assim. Teve igual o dia que eu já contei esse testemunho. Um dia eu peguei uma folha de caderno, deu 45 itens que eu pedi para Deus. Eu falei assim, Deus, o Senhor me dando tudo isso, está tudo certo comigo. O Senhor resolve meu problema. 45 coisas que eu pedi para Deus. Eu estava ajoelhado no quarto, Ele falou comigo, é só o coração quebrantado. Era só quebrantar o coração que Ele queria. Então eu achava que aqueles 45 itens ia preencher aquilo que eu estava precisando no momento. Mas o que eu estava precisando no momento era um coração quebrantado. Nós temos que procurar, às vezes, um psicólogo, sim. Às vezes é bom até passar, conversar. Mas eu quero dizer o quê? Que às vezes a gente não tem esse discernimento de entender nós mesmos. Aí a gente quer procurar isso, quer procurar aquilo, mas às vezes era só um joelho dobrado. Ou às vezes era até um psicólogo mesmo. Então por isso que a gente tem que ter discernimento e começar a ver quem somos nós mesmos. O que nós estamos pensando, né? E que tipo de voz que a gente está ouvindo. A Bíblia fala aqui, em João 10, 27, vai dizer assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então quando fala assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, será que nós conhecemos mesmo a voz de Deus quando está falando com a gente? Porque tem vários tipos de vozes, né? Tem a minha voz, que eu mesmo falo, tem a voz do inimigo, tem a voz humana e tem a voz de Deus. E quantas vezes eu ouvi a minha voz achando que era Deus? E quantas vezes eu ouvia outras vozes achando que era Deus e na verdade não era Deus? Era outras vozes. Eu vou lá porque Deus falou comigo. Quando eu ia ver, era eu mesmo falando comigo. Porque quando Deus fala com a gente é diferente, é certeiro, toca no coração mesmo. Você vai e faz e dá certo naquilo que você escutou. Então é importante saber conhecer a voz do teu Pai, conhecer a voz de Deus. Por isso que nós temos que ter o quê? Esse discernimento das vozes, principalmente as vozes. É muitas vozes na mente, é muitas vozes no psicológico da gente, no sentimental, no emocional, é muita coisa. E já notou que as vozes que a gente ouve é mais para o lado negativo do que positivo? É sempre para colocar você para baixo. O sentimento vem para deixar você triste, o emocional deixa você preocupado. Aí vem o psicológico, você pensa um monte de coisa, mas esse monte de coisa você conta no dedo quais coisa positiva que você pensou. E a gente fica naquele turbulhão dentro de nós, uma guerra dentro de nós que a gente não sabe. Mas às vezes é só dobrar o joelho e falar com Deus. Às vezes é parar, respirar e falar, Senhor, eu preciso de discernimento. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus tem o discernimento. Jesus, me ajuda a discernir essas coisas, para mim não ficar confuso aqui na terra, para mim não ficar confuso, porque senão nós ficamos confusos. Então, irmãos, não vamos deixar essas coisas atrapalhar o nosso dia a dia, porque principalmente as vozes, no nosso psicológico, no nosso sentimental. Aí, vamos lá, no psicológico, você pode pensar no que você quiser.
Às vezes tem gente que o psicológico da pessoa é tão forte, mas é tão forte que quando eu estava grávida do Gustavo, chegou uma mulher lá com a barrigona bem grande do Mateus. Ela estava com a barriga grande, mas só que a gravidez dela era psicológica. Não tinha bebê ali. O pensamento dela colocou assim na mente, ó, eu estou grávida. E a barriga dela começou a crescer. Ela começou a ter os sintomas de gravidez. E teve um preparo para falar com ela. Aí depois eu não vi ela mais. Mas todo mundo falava só, aquela ali é gravidez psicológica. Dava o mesmo sintoma. Então o nosso psicológico, quando a gente pensa em alguma coisa, seja boa ou ruim, pode fazer um efeito no nosso corpo, pode deixar marcas em nós. Então por isso que nós temos que refletir bem quando vem esses ataques psicológicos. Eu conheço essa menina, hoje ela está liberta, mas ela achava que ela era rica. Ela trabalhava comigo na empresa e ela ficava igual louca, que ela comprava um casaco muito caro, mas muito caro. Então ela ficava ali aqueles meses todos pagando um casaco. Para quê? Para andar com outras pessoas ricas, para ela não ficar para trás. Ficou isso martelando na cabeça dela. Até um dia a moça falou, cara, não é real, filha. Não faz isso com você não consigo. Então era tudo mais caro, até que ela foi liberta. Por quê? Colocou na cabeça que ela não podia andar igual pobre. Ela tinha que ser igual rico. Olha que coisa. E gastando um dinheirão, comprando uma blusa caríssima, que pagou não sei quantos meses. É o psicológico. Então quando a gente também fala assim, ó, eu não consigo, parece que eu nasci para sofrer, nada dá certo, nada eu termino, parece que não vai, as coisas não vai, é o psicológico. Então se eu alimento, eu vou atrair coisas negativas para mim, e se eu atraio coisas negativas para mim, eu não vou ter força para pensar positivo, então eu vou achar que a vida é isso mesmo. O psicológico faz a gente andar por vista. É o psicológico que faz a gente andar por vista. E quando a gente anda por vista, é muito ruim, irmãos. A gente começa a pirar, porque se a gente olhar a vida com os nossos olhos carnais, a gente pira mesmo. Por isso que Deus fala para a gente andar por fé. E não por vista, porque a gente andar por vista, a gente está de acordo com o nosso psicológico derrotado. Então vamos tomar cuidado. E o sentimento é peso constante. Onde a gente tem que deixar esse peso? Lá mesmo, na cruz. Por isso que Jesus veio. Ele veio para a gente andar mais leve, plenos. O evangelho é duro, o evangelho é choro, é dor, mas dá para a gente andar com mais tranquilidade, com menos peso. Dá para a gente ser o sal e a luz dessa terra, mais tranquilos. Mas o pessoal está muito pesado por causa dos sentimentos passados, contrários. E eu estudei bem essa semana sobre isso lá em casa. Sobre psicologia, muito importante, é muito bom, viu? Estudar sobre isso e colocar junto com a Bíblia. Aquele livro do pastor, Inteligência Emocional, ajuda muito se vocês lerem ele todo. É muito bom, ajuda muito também. Para a gente entender a nossa inteligência emocional na Bíblia. É importante a gente também saber todo esse sentimento emocional, psicológico, na palavra. Então esse daqui, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, o psicológico da gente vai longe. Porque anda por vista. Então para tudo ter uma solução, tem que ter discernimento para a gente saber o que vem de nós mesmos, de Deus e do inimigo, dos ataques, né? Aí o diabo sabe que nós andamos com essas três características, né? O emocional, o sentimental e o psicológico. Então, se ele afeta, então é por isso que a gente tem que ter o quê? Para acabar com tudo isso, para a gente ter discernimento, o Espírito Santo. A gente tendo o Espírito Santo, a gente vai saber quando vem o inimigo no nosso psicológico, porque o inimigo ele faz, sempre vem na primeira pessoa do singular para poder colocar que é a gente que está pensando, mas na verdade é ele que está jogando uma seta e a gente está achando que é a gente. Aí como a gente vai saber disso? Quando a gente começa a andar no Espírito e começa a orar, Deus começa a revelar, olha, você pensou daquele jeito, não era você não, é o inimigo.
Aí as coisas ficam mais claras, com mais clareza, quando a gente olha pelo Espírito. Em Provérbios 18:15, vai dizer assim, ó: o coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos do sábio saem à sua procura. Então, quando a gente tem esse discernimento no Espírito, a gente tem uma vida de conhecimento. A gente não fica perdido. A pessoa que não sabe quem é a voz do Pai. Por exemplo, eu posso estar aqui dentro da igreja. Se o pastor estiver lá fora, o Pablo lá fora, eu vou saber qual é as vozes. Ah, é a voz do pastor Adriano. É a voz do Pablo. É a voz da irmã Tatiana que está falando lá. Por quê? A gente já conhece a voz. Então, é importante a gente saber as vozes. Veio muito isso hoje comigo, as vozes. Tiago 1:5 vai dizer assim, ó: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, quando assim, ó, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que todos dá livremente, ou seja, Deus dá com uma boa vontade a sabedoria para nós, livremente. Peça a Deus sabedoria que dá livremente, então com muita vontade. Então a sabedoria em Deus vai ajudar a gente também a ter esse discernimento, ter ser sábio, né? Saber discernir quando alguém está sendo usado pelo diabo. Não compra briga não, tá vendo que é o inimigo que está usando? Então só expulsa em nome de Jesus o pensamento. Deus dá sabedoria para a gente saber qual é a pessoa que está sendo usada pelo diabo. Entendeu? Aquele tempo, irmãos, quando eu trabalhava na empresa, tinha uma moça que ela sempre dava risada normal. Mas eu lembro que eu entrei num propósito, eu e uma outra colega que estava trabalhando. Quando ela olhou para nós, ela deu uma risada, mas tão estranha, que aquela risada parece que entrou no funil, assim, sabe? Ficou um tempão aquela risada aqui, assim. Aí eu falei, ela falou assim, a minha outra colega falou assim: ai, que estranho, tá debochando da gente. Eu falei, não, ela não. A risada tá diferente. Diabo purinho. Vamos orar por ela. Por quê? Como eu estava no propósito, estava, né, o Espírito Santo, então o Espírito Santo mostrou, ó, a risada que você escutou, tanto que soou tão estranho no meu ouvido, não foi uma risada normal de uma pessoa normal. Foi usado pelo diabo. Tipo assim, o diabo zombando com a cara da gente. Aí ela já ficou meio chateada com a moça. Eu já não levei o pessoal, porque eu sabia que era o diabo. Então, às vezes, se a gente não tiver discernimento, a gente fica com cara virada até com os irmãos. Porque tem muitas pessoas dentro da própria igreja que, às vezes, de uma distração, o inimigo usa para falar alguma palavra negativa. Aí que Deus vai te dar o discernimento, se foi o diabo, se foi a pessoa, se foi ela mesma, porque tem coisas que é nós mesmos, não tem nada a ver com o diabo, mas tem coisas que o diabo aproveita da situação e usa a nossa boca para falar. Aí a gente tem que saber, opa, aquela pessoa é legal comigo, mas ela falou daquele jeito comigo, mas por que será? Se for no joelho e dobrar o joelho e orar, era o diabo. Então você não vai ficar com raiva da pessoa, porque você sabe o que estava por trás. Então o discernimento é muito importante a gente ter, porque senão a gente sai julgando até nós mesmos. A gente não entende nem nós mesmos se a gente não tiver discernimento. Então, Deus, o Espírito Santo, esteja forte comigo. Eu vou buscar o Espírito Santo, vou ter os frutos do Espírito para poder discernir essas coisas, para mim saber quais são as vozes, qual é o momento que o inimigo está atacando na mente, qual é o momento que o inimigo quer atacar no sentimento, no emocional. Eu tenho esse discernimento, se é de mim mesmo, porque tem igual cansaço, tem cansaço físico mesmo. Eu trabalhei no buffet com a minha cunhada nesse final de semana, cansa, porque você corta coisa aqui, corta ali, mexe com fogo ali, e vai fritando as coisas, e sai, e ajuda um a entregar de garçonete, né? Então assim, esse final de semana eu fiquei muito cansada. Só que aí foi no físico mesmo, eu senti que foi no físico, mas teve outras vezes que eu sentia cansada sem fazer nada. Aquele cansaço sem fazer nada. Ali eu estava cansada porque eu estava trabalhando,
Mas quando vem aquele cansaço, quando você está à toa, assim, você não está mexendo muito no braçal, e de repente vem aquele cansaço, aí é a hora que a gente tem que falar, Deus, de onde está vindo esse cansaço? Será que é algum problema físico? Se for, procura um postinho, procura um médico, às vezes te dá uma vitamina, a vitamina te ajuda, às vezes é uma alimentação que você come ali e fica mais forte, mas tem coisas que pode ser apenas uma oração. Você tem que fazer, buscar discernimento a Deus e perguntar por que vem essas coisas. Tem que ter discernimento, né? Saber, olha, eu sei como funciona o meu psicológico, eu sei como que está meu emocional, pessoas equilibradas, a gente tem que se equilibrar nisso, mas para isso, o discernimento é muito importante para a gente ter. Deixa eu ver aqui mais um. Aqui eu vou falar mais uma vez sobre isso daqui que é importante, 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm. Quem não tem o Espírito não aceita. As pessoas que não têm o Espírito Santo, igual assim, por quê? Está vendo por vista. É isso que eu queria falar. Aqui, ó, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Não aceita. Por quê? Porque não tem. Pois lhes são loucura e não são capazes de entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. É só no Espírito mesmo. Então, por isso que a gente tem que andar contramão desse mundo, contramão das coisas negativas e procurar o discernimento de Deus para a gente poder diferenciar as coisas. Como eu coloquei aqui no começo. Coisas simples que às vezes a gente não tem discernimento, por exemplo, a simplicidade. Às vezes eu posso ser uma pessoa simples na roupa, posso ser uma pessoa simples na casa, mas às vezes não tenho humildade nenhuma. É só simplesinha. Mas na hora de conversar, arrogante, estúpida. Então tem que ver, simplicidade é uma coisa, humildade é outra. E humildade também não é chinelo de dedo. Humildade é atitude. Humildade é você reconhecer Deus 100%. Humildade é você ser parecido com Cristo. Então, às vezes confundimos simplicidade com humildade. A ansiedade com fé. Às vezes você vai orar, você quer tanto aquela coisa, Deus, eu preciso tanto disso, você quer que aquela coisa aconteça tão rápido que você acha que está cheio de fé, mas na verdade está cheio de ansiedade. Está ansioso demais e está achando que é fé. Aí as coisas não acontecem, aí fala assim, Deus não ouviu minha oração e Deus nem respondeu, mas não é, porque a fé tem espera. A fé é esperar. Então, quem não tem espera, a fé, a ansiedade é agitada. A ansiedade é para ontem. A fé espera. Então, confunde. Igual eu disse aqui no início, né? A fala mansa com calmo. Entendeu? A fala mansa com calmo. Então, é umas coisas que a gente tem que ver em nós isso. Né? E autoritarismo com unção. Enfim, são coisas que são diferentes, mas muitas pessoas confundem, às vezes por não ter o discernimento, ou às vezes por não ter sabedoria para entender tudo isso. Por isso que a Bíblia fala, quando você pede a Deus sabedoria, Ele te dá conhecimento. Então a gente tem que conhecer nós mesmos. Deus, o que está atrapalhando meu psicológico, meu emocional, meu sentimental? Vamos nos conhecer. Tem que se conhecer. Não adianta eu tentar conhecer o psicológico do Pablo. Ele pensa uma coisa e eu não consigo ver o pensamento dele, não. Graças a Deus que a gente não consegue, né? Ler pensamentos. Graças a Deus que pensamento a gente não consegue ver o do outro, né? Mas vamos tomar cuidado com o nosso pensamento, porque a minha mente já veio tanta coisa boa, eu já pensei muitas coisas boas, mas também muitas coisas negativas. E às vezes eu achava que era eu que estava pensando. Opa, tem mundo espiritual aí também. Né? Então vamos só prestar atenção nisso, viu, irmãos? Glória a Deus. E o sentimento pesado, nós temos que deixar onde? Na cruz, para ficar uma pessoa mais leve. Né? Porque como Deus é Pai, Ele quer ver os filhos dele mais leve, mais pleno, mais luz, mais tranquilos, embora o mundo está do jeito que está, mas dá para a gente viver em tranquilidade em Deus. Se a gente obedecer a palavra com carinho, dá para viver mais em tranquilidade. E lembrando que o nosso sentimento pesado nós temos que deixar na cruz.
Porque agora nós vamos falar de Jesus. Nós temos que deixar na cruz. Seria muito chateação para Jesus ele fazer tudo que ele fez por nós, carregar todo o meu peso, a minha culpa, tudo que era de ruim da minha parte, ele levar com ele, eu ainda me sentir pesada. Eu ainda ter coisas da cruz em mim. Jesus fica até chateado. Poxa, eu carreguei para você, deixa comigo, deixa lá. Vai viver a vida de abundância que eu falei. Ele se tornou tudo aquilo para a gente se tornar o oposto de tudo que ele fez. Né? Foi por amor, entrega por amor. Então Jesus, ele se entregou por amor, ele fez tudo por amor, demonstrou o amor, e Deus nos amou de uma maneira que ele nem consegue nem explicar. Que ele fala, eu amei o mundo de uma tal maneira que ele não teve palavras para dizer, porque é muito amor envolvido por nós, e muitas das vezes a gente ignora esse amor tão envolvido por nós, que ele mandou o filho dele para vir aqui, para que nós hoje não tivéssemos com esse peso que às vezes a gente fica, pesados, sendo que ele já fez por nós, para a gente não sentir assim. Por quê? Porque a gente veio para o ID do Senhor. Ele conta com a gente só com o ID. A glória é dele, o mérito é dele, mas o ID é nosso. Então, ele quer nos usar para ser luz na vida de outras pessoas. Como que a gente vai ser luz na vida de outra pessoa andando pesado? Com peso nas costas, com uma opressão no psicológico, no sentimental, emocional, no espiritual, tudo abalado? Não pode. Então nós temos que deixar na cruz, em nome de Jesus. Vocês podem ficar de pé agora em nome de Jesus? Nós vamos agora fazer um momento rico, que é o momento da ceia, o momento de lembrar o que Jesus fez por nós. Um amor tão grande, o amor de Jesus, o que ele fez por nós. Né? E em 1 Coríntios 11 e 24, depois vamos ler o 11 e 25. Mas antes disso, vamos orar a Deus, falar com Jesus. Jesus, muito obrigado, Jesus, por aquele dia qual o Senhor resolveu se entregar. Obrigado, Deus, naquele momento qual o Senhor carregou um peso que não era seu, inocentemente carregando, meu Pai, um peso que não era seu, coisas, meu Pai, os pecados, meu Pai, coisas tão fortes nas tuas costas. O Senhor fez tudo isso para que hoje eu tivesse uma vida mais plena, que eu pudesse te entender melhor. Mas mesmo assim, meu Pai, que às vezes tão imperfeito e falho, nós somos gratos ao Senhor. Nós estamos aqui reunidos porque nós acreditamos no Senhor e somos gratos pelo dia de hoje. É uma segunda-feira que muitas pessoas gostariam de estar aqui, agradecendo o Senhor. Mas que privilégio. Obrigado, Jesus. Nessa segunda-feira de 2026, eu estou aqui, falando do Senhor, agradecendo Jesus por tudo que fez. Ajude-nos, meu Pai, a ter discernimento, meu Pai, a ter, Senhor Jesus, os ensinamentos do nosso psicológico, nosso sentimental, ter no emocional, Jesus. O inimigo vem atacando as mentes, o inimigo vem atacando os sentimentos, o inimigo está atacando, ele está furioso, ele quer destruir, ele quer paralisar, ele quer acabar aos poucos. Mas uma das brechas que ele gosta de usar é a mente, é o psicológico, colocando coisas negativas. Então, Jesus, nós precisamos do Senhor, porque grandes coisas o Senhor fez ali na cruz por nós. E nós estamos querendo, meu Pai, nesta noite, envolver mais com Jesus e deixar mais na cruz tudo aquilo que nos abala, tudo aquilo que nos fere. Nós vamos deixar lá onde é o lugar dessas coisas, lá na cruz, e viver mais plenos, com respirar mais suavidade, Jesus, com mais suavidade. Tem pessoas que não estão conseguindo nem respirar direito, de tão pesado que estão. Mas o Senhor já fez por nós aquilo que a gente não conseguiria fazer. E obrigado, Jesus. Mesmo não merecendo nada, eu preciso do Senhor.
Eu peço as coisas para o Senhor sem merecer, mas por precisão, porque eu moro nessa terra, eu moro nesse sistema e eu preciso do Senhor. E o Senhor já sabia disso, e mesmo assim Ele disse: eu renovo a minha misericórdia todos os dias. O Senhor é tão bom ainda que renova a misericórdia todos os dias. É muito amor para renovar a misericórdia. A tua compaixão por nós, meu Pai, tem sido grande, Jesus. Nós sabemos que não merecemos, mas o Senhor faz mesmo assim. Porque o preço foi de amor. Foi preço de sangue, Jesus. Obrigado, Pai. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei isto, é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, igreja, com muita gratidão, com muito amor, com muito agradecimento, vamos cear em o nome de Jesus.